Olá, você! Seja bem-vindo ao programa De Coração para Coração, do coração de Deus para o nosso coração, para transbordar no seu coração. Esse programa tem como propósito ajudar você a trazer esperança e fé para a sua casa. E hoje estamos aqui mais uma vez reunida e eu com uma convidada especial, a pastora Edineia Almeida, que está lá em Boston e que vai se apresentar um pouquinho daqui a pouco. Mas antes eu quero conversar com você sobre o nosso tema, como renovar a força interior. Todos nós passamos momentos da nossa vida que precisamos ter um renovo, um resgate daquilo que foi perdido. Então, eu quero começar com um texto em 2 Timóteo 4,17 que diz: Mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças. Todas as vezes que nós perdemos as nossas forças, nos sentimos fracos, o Senhor está ao nosso lado. Nós precisamos ter essa convicção, né? Ele já habita dentro de nós, o Espírito Santo do Senhor habita dentro de nós, e nós precisamos acreditar que Ele está ao nosso lado. Quando nós acreditamos nisso, algo já começa a mudar em nós, a nossa mente muda. Então, nós vamos estar falando sobre isso. Pega o teu cafezinho, o teu chá, a tua água, pega as tuas anotações e mergulha aqui conosco nessa conversa, porque coisa boa vai sair daqui. Eu entendo quando duas pessoas estão com o mesmo propósito que se unem, uma unção especial sai delas e ensinamentos tremendos podem estar sendo compartilhados. E hoje vai acontecer isso aqui. Pastora Edineia, seja bem-vinda, muito obrigada por você estar aqui, pelo seu tempo. Se apresenta aqui para os nossos convidados, para as pessoas, né? Para os nossos seguidores aqui do programa. Shalom. Eu me sinto honrada e grata a Deus por essa oportunidade de estar com minha mentora, doutora Josi, minha professora, e é um prazer muito grande estar falando de um tema que é muito importante na minha vida. Então, eu sou pastora Edneia, né, trabalho ligada ao ministério e também sou conselheira cristã. E gosto muito de atender o povo, de ajudar as pessoas. Isso sou eu, Edneia. Muito bom. Uma querida, uma pessoa que a gente já se conhece há muito tempo, né? Conhecemos na faculdade e várias coisas já passamos juntas aí. Enfim, ela falou que eu sou mentora dela, mas ela tem uma história aí muito interessante nessa área, porque ela participou de um clube Vem que eu criei aqui, o Método Vem. Mas ela tem muito para doar e ela é apaixonada por se doar também. E tem aprendido ao longo do tempo que quanto mais a gente se doa, às vezes também a gente precisa desse renovo, não é, pastora? Desse renovo, é No verdade. ministério a gente aprende isso e também na vida profissional, né? Sendo conselheira, ela também é conselheira nessa área e está aí também para compartilhar o seu conhecimento. Então, esse tema é um tema bem interessante para a gente abordar, e todos os temas que vêm ao meu coração, eu faço questão de orar para saber quais as pessoas que o Senhor quer que esteja aqui comigo, e Deus trouxe a pastora Edineia para estar aqui comigo. Então, eu tenho certeza que todas as nossas experiências, elas inspiram outras pessoas, não é, pastora? Quantas É verdade. experiências você já viveu que pode compartilhar aqui desse tema conosco hoje? É sim, doutora Josi, é verdade que a importância de renovarmos as nossas forças em Deus. É importante, primeiramente, eu preciso ter paz com Deus. Se eu tenho paz com Deus, eu vou ter paz comigo mesmo, eu me sinto renovado. Então, eu estou aqui nessa tarde, nessa manhã, ou de tarde, não sei a hora que você vai pegar esse vídeo, talvez seja pela tarde ou à noite, antes de você dormir, preste atenção de uma coisa, paz com Deus. E a palavra de Deus fala em Isaías 26, 3, tu conservarás em paz, cuja mente está firme em Deus. Quando a nossa mente está firme em Deus, essa paz vai chegar em nós. E porque Deus que nos traz a paz. E através dessa paz em nós, nós teremos paz com o outro. E vamos sendo renovados. Isso aí tem sido uma experiência muito forte na minha vida. Na medida que eu busco essa paz com Deus, eu busco essa paz comigo mesmo, então eu consigo ser renovado as minhas forças. Muito bom você falar sobre paz, porque muitas pessoas estão buscando uma paz no mundo, né? Estão seguindo pessoas para entender como que funciona essa paz interior, mas não existe um outro caminho a não ser em Deus. Até a palavra já diz isso para nós. Então, essa paz em Deus é o descanso que o nosso espírito precisa para alinhar essa alma angustiada, essa alma aflita, essa alma insatisfeita, não é? É o Uhum. equilíbrio, porque precisamos
abastecer o espírito, a alma e o físico, não é, pastora? Quantos anos a gente vive, às vezes se doando e às vezes sendo sugado por esse desejo de servir, e às vezes a gente não entende o nosso limite de dar, e perdemos essa paz, perdemos essa tranquilidade, perdemos esse alinhamento, né, do espírito e da alma, não é? Quantas vezes talvez você viveu isso nas suas experiências aí? É verdade, doutora Josi. E então, na medida que eu vou buscando conhecimento também, nessa paz eu vou encontrando. E a palavra de Deus diz em Oséias 4:6, o meu povo perece por falta de conhecimento. Então, o conhecimento de Deus, quem é Deus para você? O que ele é teu pai? Como você ver Deus? Esse conhecimento de Deus também me traz essa paz. Esse conhecimento de Deus me traz essa segurança e vai renovando a minha força no Senhor. E, e é esse conhecimento de mim mesmo também, não só de Deus, porque às vezes nós conhecemos muito a Deus, mas nós não nos conhecemos. E como a doutora Josi falou, não respeitamos o nosso limite, porque nós não conhecemos. Ah, eu estou por dentro, eu posso. Eu, como pastora, já passei muito essa fase. Graças a Deus eu tenho aprendido. E o método vem e ajudou muito eu ter esse equilíbrio, porque eu me doava, achava que eu tinha que resolver. Não, é Deus que vai resolver. Na medida que você vai entregando a Ele, vai confiando nele, vai conhecendo mais Deus e conhecendo o seu limite. Você pode ir até aqui, eu vou. Não posso ir, para, respira e deixa Deus trabalhar. E às vezes parece assim, quando a gente fala, parece que é algo tão difícil, né, de alcançar, tão difícil ouvir a voz de Deus, ou tão difícil de encontrar essa paz, mas a gente vai aprendendo, como você mencionou o texto de Oséias. O conhecimento da palavra vai nos trazendo a confiança da promessa. A revelação dele para quem nós somos, a nossa identidade, né? Essa paz que a gente vai encontrando é exatamente esse equilíbrio no conhecimento com o que a gente tem que fazer. Vamos pensar aqui. De repente, a gente está lá num projeto. E aí a gente está fazendo esse projeto para ajudar pessoas. Mas às vezes a gente fica tão habitolada só no nosso conhecimento, ou na nossa força, ou na nossa dependência, que a gente se desequilibra, né? Que a nossa alma fica aflita, fica ansiosa, e aí perdemos a conexão com o Espírito. No momento que a gente perde a conexão com o Espírito, perde essa paz que você mencionou, né? E aí quando a gente vem o conhecimento, qual é o conhecimento que eu tenho que ter? Peraí, eu preciso esperar em Deus, eu preciso estar do lado dele. E aí Isaías 40:31 diz, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Ou seja, eu vou esperar em Deus, mas eu não vou ficar de braço cruzado. Eu espero que Deus haja naquilo que eu não posso agir. Eu espero que Deus faça o que eu não tenho capacidade de fazer, né? Às vezes até a gente tem um monte de ideias, mas aí quando a gente coloca diante de Deus e espera nele, esse renovo traz uma organização de como a gente tem que programar isso. O Clube Vem foi isso, né? O método que Deus me deu do mulher emocionalmente madura, é exatamente isso. É você estar colocando em ordem aquilo que você recebeu, porque você tem uma missão para ajudar pessoas. Então, quando eu espero, eu renovo as minhas forças. Eu renovo as minhas forças para ter mais energia até para servir, mas servir da forma certa. Não me desgastando, né? Entendendo que eu tenho um limite de dar e um limite de receber. E esse texto também fala, sobem como asas, como águias. Imagina nós sendo renovadas e voando, que delícia, né? Correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Porque a fadiga, ela vem para a alma. Ela não vem para o espírito, ela vem para a alma. Porém, se o espírito não estiver em paz, não tiver com o conhecimento e com a sabedoria necessária, vai ser afetado. E aí a gente vai se fadigar e vai se cansar, não é? É verdade. Algo também que eu aprendi, né, com o decorrer principalmente pelo Clube Vem, né, não foi propaganda não, gente, porque eu aprendi mesmo, eu falo porque o que é bom eu tenho que falar mesmo, sabe? Algo que eu faço, tenho feito na minha vida e vou fazer uma sugestão para você fazer também na sua. Na medida que você está passando por uma situação que você precisa ser renovado, suas forças no Senhor, a sua força interior, no Senhor, na sua interior, dentro de você, eu faço sempre assim, doutora Josi. Às vezes eu coloco uma linha e coloco meus pontos positivos e aquela situação que eu tenho que resolver. Um exemplo, eu estou com uma situação com meu esposo para resolver.
E, às vezes, a situação está me sugando as minhas energias. Então, eu faço uma linha e coloco qual os meus pontos fortes e qual os meus pontos fracos, para eu não focar muito nos fracos e te acabando com as minhas forças. Quando eu fico seguindo muito o lado fraco, eu saio do propósito, porque eu perco as forças, eu perco a minha alegria, eu perco a energia. E quando eu perco a minha alegria, eu perco a energia, o que acontece? O que acontece, eu vou sair do foco, eu vou sair do propósito de Deus. Então, exemplo, pouco tempo agora, estava a situação a me resolver, eu tinha que renovar minhas forças. Então, eu coloquei qual é o meu ponto forte. Eu gosto de estar com pessoas, eu gosto de conversar, eu gosto de orar, eu gosto de louvar, eu gosto de estar no meio eu gosto de estar no meio das pessoas, ajudando pessoas. É algo que Deus me deu esse dom. Então, quando eu saio desse propósito, fico me isolando, fico mais quietinha, porque às vezes você fica preocupado. Será que eu estou incomodando? Ai, vou ficar quietinha. Mas você vai perdendo aquela alegria. E se você está perdendo a sua alegria, você está perdendo a força do Senhor. Então, volta para o propósito, aquilo que é mais forte em você, né? Valorizar mais e diminuir o ponto fraco, para que não vai ser, às vezes, é o medo, insegurança, né? Situações, rejeição, situações que vêm na vida que tira você daquilo que você tem o seu chamado para cumprir, o propósito de Deus. E é muito interessante quando a gente pensa nisso, porque quando a gente foca no negativo, até a ciência explica isso, né? Tem vários livros, vários estudos sobre o você ser mais grato para você focar nas coisas boas que estão acontecendo na sua vida. Porque quando a gente foca no negativo, se você não fizer essa lista, você vai deixar ali só o negativo estar, ou os seus erros, né? Baseado nas experiências que você teve. Aí você vai ficar com aquela culpa, com aquele medo, com aquela preocupação de dar um passo para frente. E aí a tendência é exatamente se isolar para se afastar. E aí deixa esses pensamentos, essa conversa interna de dizer eu vou incomodar, a pessoa não vai me ajudar, eu estou sozinha. Sempre esse diálogo que vem para enfraquecer as nossas forças, para enfraquecer a nossa alma. Então, perceba que tem um ponto em nós que nós vamos afastando da nossa força, que é Deus, que vai nos fortalecer. Porque cada vez que a gente deixa os pensamentos, o foco no negativo, olhar para as coisas do mundo, todas as desgraças que estão acontecendo, as notícias ruins que estão acontecendo. Se a gente muda o nosso foco só para isso, nós vamos perder força, nós vamos perder energia, nós vamos ficar com medo, nós vamos ficar apavorados. Por isso que muitas pessoas estão aí tendo crises de pânico, tendo depressão, tendo ansiedade, porque estão focados mais no negativo. Quando você faz esse exercício que a pastora aqui te ensinou, você é capaz de observar que existem pontos que são bons em você, que é aquilo que te dá força, e que quando você começa a estar em contato mais com aquilo, você tem uma certeza, uma confiança melhor, e aí começa já a levantar as asinhas de novo para poder voar, né, pastor? Voar, é verdade. E eu penso também, outra coisa que eu vejo que, renovando as forças, quando a gente pensa no amor de Deus, né? A palavra de Deus fala em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho Jesus, né? Para que todo aquele que neles crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, é muito importante você saber que você tem um Deus que te ama muito, e que esse amor é tão grande que ele mandou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar. Então, esse amor de Deus me constrange, esse amor de Deus me ajuda. Então, na medida que eu começo a conhecer esse amor de Deus, eu permito ser amada por Deus, porque muitas vezes acontece, doutora Josi, a gente não permite ser amada por Deus. Verdade. Deus quer nos amar, e às vezes o amor de Deus é uma correção. E a gente fica, tudo acontece comigo. Não, porque Deus nos viu que nós estamos sendo tão fora de um propósito que ele leva de volta. E às vezes, né, o pai que ama a disciplina, né? O amor de Deus, ele vai e leva. Mas só vou entender isso se eu conhecer Jesus. Que através de Jesus Cristo, o Pai entregou seu único filho, Jesus Cristo, para morrer no nosso lugar, para que eu e você temos vida eterna e aproximamos mais de Deus. Então, o amor de Deus é muito importante para renovar as nossas forças, a nossa força interior. Quando eu conheço o amor de Deus e como me deixo ser amada por Deus. Saber que Ele é Pai, e o Pai que ama, cuida.
E é tão interessante também esse ponto que você mencionou, porque muitas pessoas não permitem ser amadas porque elas não sabem, né? Elas foram apresentadas com um Deus tão carrasco, porque de repente a pessoa passou isso, recebeu isso dos pais, né? Recebeu isso da criação, até de uma doutrina numa igreja que Deus corrige, Deus é carrasco, Deus é isso, Deus é aquilo, e aí a pessoa começa a passar um deserto, passar lutas. E aquelas lutas, parece que aquela pessoa está sendo punida com isso, né? Quantas pessoas já falaram para mim, eu me sinto punida, eu me sinto que eu não sou merecedora de receber, eu me sinto que eu não sou merecedora desse amor. Quantas pessoas nem sabem como orar pedindo, porque acham que não devem pedir a Deus. E lá em Mateus a gente vê, né? Bate e abrirá. Pede e eu te responderei, né? Os evangelhos falam disso, gente, a gente pode pedir. E muitas vezes, quando nós estamos no deserto, que nós estamos passando algum desafio na vida, não quer dizer que isso seja punição, mas sim aperfeiçoamento. Porque o mesmo que dá a benção é o mesmo que às vezes faz, né? O mesmo que sara a ferida é o mesmo que cura a ferida. De repente, Deus nos permite passar situações para nos fortalecer. A pastora tem testemunho, e eu também, de perda de filhos, que Deus nos restaurou. Eu quero até que a pastora compartilhe aqui conosco o testemunho dela, para dizer a você que, de repente, você está passando uma luta, que às vezes você se sente vítima porque você está vivendo uma luta. A gente fala de luta ou deserto, a palavra que você costuma usar aí, mas são desafios na vida que às vezes nós estamos vivendo e por isso perdemos as forças, porque a gente acaba deixando essa voz interna dizer mentiras, que nós não somos amadas por Deus, que nós não somos merecedoras, que as outras pessoas podem e a gente não, e a gente entra numa comparação. Então, escuta o testemunho dela que vai edificar a sua vida. Sim, aconteceu na minha vida, né? Eu estava apenas com meus 24 aninhos de idade, eu estava grávida do meu segundo filho, e tinha uma filha, né, tinha e tem uma filha, Jaqueline, do ventre. Eu falo que é filha do coração e filha do ventre. Essa filha do ventre, Jaqueline, 4 do coração. Um dia eu conto meu testemunho dos filhos do coração. A verdade, tenho 5 filhos e 4 netos, porque uma do coração e 4 netos dela, vindo Uma da parte da biológica, e 4 Jaqueline. do coração. É. Quando eu estava esperando o segundo filho do ventre, biológico, essa criança, 9 meses, eu estava ali na gravidez, fez um pré-natal, tudo certinho, tá caminhando tudo certo. E eu decidi, eu queria ligar as trompas. E eu falei assim, não, eu estou com 24 anos, estou nova, mas eu não quero mais filho. Tá bom, 2 filhos, suficiente para mim, que eu tenho os meus propósitos também. Não pensava muito, se hoje talvez a minha filha não pensou, que ela tem 4, né? Mas naquela época, eu pensei assim, a vida é muito difícil, preferi parar para o segundo. E quando está na sala antes do parto, o médico falou assim para mim, você é muito nova, se você não ligava as trompas. Eu falei, não, doutor, eu vou pagar, estou aqui no hospital particular, eu quero ligar, estou consciente, é que eu quero. E ele falou assim, ó, você não ligava, mas por que você está me falando isso? E ele falou, porque eu não estamos escutando a batida do coração do bebê. Mas eu não entendi, porque foi um pré-natal de 9 meses, tudo correndo maravilhosamente bem, né? E na última hora ele fala que não está escutando. Eu falei assim, não, isso não é verdade. Então, naquela hora, ele falou, eu quero fazer. Isso, não estou escutando. Mas eu achei assim, vai ver que a criança por uma posição, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje. Hoje, né, a idade que ele chegou um pouquinho a mais. E, e naquela hora que a criança nasceu morta, nasceu asfixiada no cordão umbilical. Então, foi muita tristeza para mim. Eu olhei assim, chorei muito, entrei numa depressão. Eu queria ficar só num quarto escuro, não queria falar com ninguém. Então, eu vi as minhas forças sendo sugadas, eu vi a minha força interior, na minha alma, no meu espírito, no meu físico, porque a força não é só na alma, a nossa força na emoção, nossa força no espírito, a nossa força é no físico. Então, foi tudo puxando de uma vez só, e foi quando eu fiquei muito ruim. Mas, graças a Deus, pensando neste amor de Deus, porque eu conhecia tanto como eu conheço hoje, não, mas eu ouvia falar, fui criada num lar evangélico, então tinha assim, uma pequena base, mas agora o que você passa a conhecer é quando você convive, o relacionamento com Deus. Aí eu comecei a conhecer mais ainda. Então a criança não nasceu, né? Foi enterrada com o nome de Daniel. Um dia eu vou encontrar com Daniel no céu, mas eu consegui, para a glória de Deus, ser renovada,
e estar aqui falando com você. Então, na medida que você conhece esse amor de Deus, você vai lembrando da palavra de Deus, meditando na palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus, vai te dando coragem para você lutar. E eu gosto muito desse versículo: a alegria do Senhor é minha força. Uhum. Então, toda vez que eu me sinto triste, eu lembro desse versículo: a alegria do Senhor é minha força. Você quer ter força? Então tem que ter alegria no Senhor, porque só Ele tem para nos renovar a nossa alegria, renovar a nossa força interior. É verdade, está vendo? É tremendo quando a gente vê que a gente teve uma perda, que dói, que a alma sente, que a gente realmente fica numa situação, num estado emocional bem difícil. Mas no Senhor a gente pode se fortalecer. Muitas pessoas, pastora, não conseguem sair sozinhas, né? Eu também perdi 2 filhos e eu também fui para esse buraco. Só que em um momento ali da minha dor, eu comecei a servir, eu queria servir, você viu uma gana para servir, aquela vontade de servir e esqueci de mim, de cuidar de mim. E lá na frente eu fui vendo que aquilo ali foi bom em um determinado momento, mas precisava entrar no mais profundo para curar algumas feridas que tinham sido, que tinham ficado ali dentro por essa perda. E aí só mais na frente que eu fui perceber o quanto eu precisava curar essa dor da alma por causa das perdas, né? E é tão interessante que a gente entende que as situações à nossa volta, elas vão favorecer ou piorar a nossa situação, né? Nesse momento que a senhora viveu isso, provavelmente você teve o entendimento que você precisava aprofundar mais o conhecimento com Deus, né? Ele queria ali, você já tinha ouvido, já estava lá no lar cristão, ouvindo pessoas e tal, mas não tinha experiência. Então, cada um de nós precisa viver essa experiência. Assim que eu converti, foi muito interessante, porque Deus me levou para a dor, pela dor, foi bem quando eu estava perdendo o primeiro filho, que eu converti, que eu fui para a igreja, e assim ele me levou nesse cuidado, eu fui abraçada de uma forma tão especial por várias pessoas ali, onde elas me deram suporte, onde eu comecei crescendo muito rápido. Então, esse meu relacionamento com Deus foi firmado na rocha no momento de dor. Então, Verdadeiro. olha isso, quando o deserto vem, às vezes a gente acha que é para o nosso mal, mas não é não. Porque eu passei deserto, pastora passou deserto, mas nós fomos resgatadas através desse deserto para aprofundar um relacionamento com Ele, o nosso Criador. E aí percebemos esse amor. Não só percebemos, mas sentimos, mas vivemos esse amor, né? E assim a gente pode também poder amar e poder doar aqui para você esse tempo, nosso conhecimento, e deixar o Senhor nos usar para te abençoar também, né, pastora? Doutora Josi, eu percebo também algo. Quando você passa por uma dor, uma situação, isso, não, isso foi anos atrás e continua ainda, a vida não para. Mas algo eu tenho visto na minha vida, na medida que eu passo por uma situação difícil, depois que aquela tempestade passa, você fica mais forte do que antes. E você sente uma fortaleza, uma força que vem tão grande. E quando você fala desse amor, você não fala só pela letra, você Uhum, fala porque você vive esse amor, você vê Deus agindo. Então, uhum. eu creio que com a palavra de Deus, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados segundo o seu propósito. Às vezes a gente não entende muito na hora, não. Está Ah, contribuindo para o meu bem, Deus? Mas aí está escrito, está na palavra. é. Tudo contribui, tudo é tudo, para o bem daqueles que amam a Deus. E são chamados. Aí eu gosto de assim, falar assim, são chamados. Aí falou, sou escolhida, segundo o seu propósito. É isso mesmo. Às vezes a gente pensa assim, nossa, tem gente que diz assim, ah, eu não gosto desse verso. Todo mundo fala esse verso. Mas olha, vamos pensar sobre ele, né? Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Ou seja, eu estou passando algo, tem um propósito nisso. Eu não estou entendendo agora, como na época que eu perdi os bebês, eu não estava entendendo, como a pastora provavelmente também não estava. Porém, nós estamos ali sendo trabalhados em áreas que a gente nem imaginava que precisava. Uma das coisas que foi trabalhado em mim foi a empatia, olhar para o outro com o coração de, sabe, de olhar e ver, nossa, tem algo aqui, essa pessoa está sofrendo. Porque eu era egoísta, eu pensava muito só em mim, né? Era eu, mim, mais eu. Então, o Deus muda isso. Espera aí, Josi, não é só você que sofre, outras pessoas estão sofrendo também, né? Então, Deus vai trabalhando no nosso caráter,
no nosso chamado, em tudo em nós quando nós passamos algo, sabe? Então, olha, nós só saímos realmente renovados e fortalecidos quando nós entendemos. No momento parece que é a coisa mais difícil do mundo. Talvez você agora está vivendo uma situação que é o seu deserto e é muito difícil, está sendo muito difícil para você. Mas o que nós queremos dizer aqui para você é que existe saída em Deus. E existe também você poder trabalhar no orgulho, para você dizer assim, eu preciso de ajuda, porque muitas vezes nós não vamos poder sozinhos. Tem um texto de Isaías 11, 1, 2, que diz assim, ó, porque brotará um rebento do tronco de Jessé, e das suas raízes um renovo frutificará. O profeta Isaías estava falando aqui para o povo, para dizer para eles, espera aí, eu quero anunciar para vocês que existe um Deus, e o Espírito de Deus, que tem sabedoria, no 2 fala assim, repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, de conselho, de fortaleza, Espírito de conhecimento e de temor. O profeta estava dizendo para o povo, anunciando que esse Espírito de Deus iria habitar em nós e iria trazer tudo isso. Então, ele vai trazer a sabedoria que precisamos para tomar as decisões certas e para agirmos. Ele vai trazer o entendimento das situações. Em vez da gente ficar brigando ali, discutindo com Deus ou murmurando, reclamando, não, a gente vai receber o entendimento de que a gente está passando por uma situação, mas ela vai ser passageira, passando por ela, né? Depois a gente vai receber o conselho do Espírito Santo, que só ele traz essa paz que a pastora começou a falar lá no início. A paz de Deus vem com esse conselho dele, e traz uma força, ó, vem de fortaleza. Conselho e de fortaleza, diz aqui o texto. E mais, o espírito do conhecimento, como ela também mencionou em Oséias. O conhecimento de Deus, o conhecimento da presença dele na minha vida, o conhecimento que eu dependo dele, o conhecimento que eu preciso esperar nele, o conhecimento que ele está agindo mesmo quando eu não vejo. E o temor. O temor, ele nos dá aquele cuidado de agir sabendo o que eu preciso fazer, de tomar as decisões com assertividade. Não é isso, pastora? É isso mesmo, doutora Josi. Então, na medida que eu entendo também, né, quando eu estou passando por isso, e a Bíblia me dá uma palavra em Evangelho de João 17, que diz assim, deixa eu ver se eu consigo localizar aqui. Isaías 17? Não, Evangelho de João 17, não está aqui nesse versículo, não estou conseguindo localizar aqui, não. Mas assim, tomai sobre mim o meu jugo, que é suave e leve. Depois eu vou procurar aqui, senão você procura aí na sua Bíblia, você vai achar, que eu estou pensando que é João, Evangelho de João 17, 13, mas não está sendo, não. Porque, na medida que eu aprendo com o Senhor, aprendei de mim que sou manso e humilde, né? Que nós temos uma situação difícil. Mas lançai sobre mim toda a vossa ansiedade, que eu tenho cuidado de vós. Mas quando eu pego, deixo aquela minha carga nas mãos de Deus, aquele peso eu estou carregando, e lanço sobre ele, e eu vou tomar o jugo dele, que é suave e leve. Porque muitas vezes nós achamos que queremos ajudar a Deus, digo por mim. Muitas vezes eu fazia as coisas que não estavam no meu alcance, mas é querendo ter força, fazendo algo que é para Deus fazer, não é para mim fazer. Então, na medida que eu lanço sobre ele, eu confio nele, descanso nele, eu tomo o jugo dele, que é suave e leve. Então, servir Jesus, servir a Deus, é algo leve, é algo gostoso, é algo maravilhoso, não é algo pesado, não é uma obrigação. E muitas vezes nós sentimos falta de força porque vimos Deus como como você falou no início, um pai carrasco. Eu tenho que fazer isso. Não, o jugo dele é suave e é leve. Então, na medida que eu aprendo com o Senhor, eu vou caminhando nessa presença. Ó, o texto que você mencionou está em Mateus 11, 29. Aprendei Mateus, obrigada, que doutora sou Josi. manso Valeu. e humilde, né? Então, Então, é isso. aprenda com ele, né? E aí a gente pode buscar isso. Então, vamos recapitular um pouquinho aqui o que a gente já falou até agora. A pastora começou falando da paz. Você precisa, então, receber essa paz em você. E a paz de Deus, ela traz esse equilíbrio. Depois vem o conhecimento. Depois, nós falamos aqui do amor, né? Vem o amor dele. E nós falamos da espera, de saber, entender que ele está ao nosso lado, que ele está andando conosco. Você imagina mesmo uma pessoa ali pegando na tua mão. A tua mente pode imaginar isso, porque às vezes a gente não vê o Senhor e parece que é tão difícil entender que ele está conosco.
ele habita dentro de nós, o Espírito dele traz a sabedoria, então eu preciso esperar nele. Quando eu espero nele, eu não estou de braço cruzado, estou fazendo a minha parte. Estou orando, estou adorando, estou desenvolvendo habilidades que eu preciso para resolver essa situação que eu estou vivendo, ou estou simplesmente descansando, porque às vezes a gente tem essa dificuldade também, né? Não sei você, mas eu passei por momentos assim. Antes, eu estava tão habitolada nessa coisa cega de que eu precisava só servir, 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 que eu não cuidava de mim, que eu não me dava, não me permitia parar para descansar. Às vezes vinha uma culpa quando eu parava no meio do dia para fazer algo para mim. Então, a gente tem uns ensinamentos, às vezes, que são completamente distorcidos da vontade de Deus para as nossas vidas. Quantos exemplos temos na Bíblia que nós precisamos descansar, que nós precisamos amar primeiro a nós mesmos antes de amar o outro, né? Que nós precisamos desse cuidado com a gente, porque se a gente não abastecer o nosso tanque de amor, como diz naquele livro As 5 Linguagens do Amor, nós não vamos ter combustível suficiente para dar, não é? Então, como é importante a gente, saber esperar e saber descansar. Saber o que a nossa alma precisa e saber o que o espírito precisa e saber o que o físico precisa, tá? Então, tudo isso está junto nesse renovo das nossas forças. Saber, ter o entendimento quando é para eu falar e quando eu não posso falar. Né? Abrir o nosso coração. Para quem que eu vou abrir o meu coração? Às vezes você abre o seu coração num momento desse para as pessoas erradas. E às vezes essas pessoas te dão respostas erradas, onde vai aumentar a ferida. E você vai querer se afastar mais dessas pessoas. Mas existem pessoas sábias, existem pessoas que você pode contar, né? Se você não está conseguindo sozinha buscar Deus, ou sozinha buscar ajuda emocional, ou sozinha buscar uma ajuda física, você tem pessoas ao seu redor que podem te ajudar, com certeza. Talvez uma ou duas não deu certo, mas vai buscando aí, vai orando, pedindo direção, porque Deus une pessoas. Quantas vezes Deus respondeu as minhas orações, dizendo, Senhor, eu preciso de um socorro hoje. Ontem mesmo eu tive um sonho de uma resposta de oração. Aí Deus me deu um sonho para dizer assim, calma, filha, eu já entendi o que você precisa, tá a caminho. Ai, que paz que vem do nosso Gostoso. coração, não é? Como esse Deus é lindo. Ai, que gostoso. Mais alguma coisa, pastora, para falar aqui, para a gente Olha, ir aqui para o só, final do só nosso para vídeo? mim fechar aqui o meu pensamento, eu quero ler Hebreus, até abrir para mim, doutora Josi, Hebreus 4:12. E a meditação na palavra de Deus, né, se renova nossas forças, a oração, o louvor, a intimidade com o Espírito Santo de Deus, como foi falado, né, essa identidade de saber quem é Deus. Agora, Hebreus 4:12. 4:12, Deixa eu ler é, aqui. leia para mim, por favor. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Eu fecho com essa palavra. Então é isso, meus queridos. Olha, vai lá, ouça o vídeo novamente, anota todos os textos, porque a gente passou bastante conteúdo aqui para você. Se você não anotou durante, você estava assistindo, e com certeza você vai renovar as suas forças nele. E se precisar de ajuda, busca ajuda, não seja egoísta. Entenda que nós precisamos um dos outros. Eu poderia estar fazendo esse programa sozinho. Eu tenho aqui combustível, que Deus me dá esse combustível. Mas ele disse assim, Josi, eu quero você com pessoas. Eu quero você convidando pessoas para estar aqui nesse programa. Por isso que eu estou aqui, trazendo pessoas para compartilhar experiências e conhecimento com você, para que você entenda, juntos nós somos mais fortes, juntos nós recebemos o renovo de forma mais até rápida do que sozinhos. Tá bom? Então, fica com Deus, que o Senhor te abençoe e te guarde. E olha, esqueci de te pedir, mas se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha com alguém que você sabe que vai ser bom para essa pessoa também. E deixa aqui teu comentário. O que você achou da minha convidada aqui hoje? Falou com você? Eu posso trazê-la novamente aqui? Me deixa aqui o comentário, viu? Um beijo grande. Pastora, beijo no teu coração. Ótimo Para o estar seu contigo, também. viu? E muita gratidão a você por você ter gastado seu tempinho aqui com a gente hoje. É um privilégio todo meu. A honra, a glória do Pai. Tchau.